Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Nicole e no vídeo de hoje a gente vai aprender a desenhar essa raposinha muito fofa. Então se você curte tutoriais de Procreate, quer aprender a desenhar, não perde tempo, se inscreve aqui no canal, já deixa um like e bora pro vídeo. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, como quase todos os vídeos aqui do canal, vai ser ligar a simetria. Então vem em ferramentas, guia de desenho, editar guia de desenho e aqui embaixo você vai ter o botão de simetria, só apertar. Você pode configurar essa parte como você preferir e ele vai mudar essa linha aqui de espessura e opacidade. Quando tiver tudo certinho, só clicar em OK. Você vai ter essa linha no meio da sua tela e ela é a linha de simetria. Eu já tenho um rascunho pronto, eu vou abrir uma nova camada em cima do meu rascunho e vou ligar a assistência de desenho nessa camada para a simetria funcionar. Vou escolher a cor do meu traço, que vai ser esse roxo. Vou deixar a paleta de cores aqui para vocês, então como eu estava falando, a cor do meu traço vai ser esse roxo bem escuro. E vou escolher um pincel da minha preferência e a gente já pode começar a fazer os traços propriamente ditos. A gente vai começar pelo focinho da raposa, ele vai ficar bem aqui no meio. E como a simetria funciona, tudo que eu desenhar de um lado vai aparecer exatamente igual do outro. Isso vai fazer com que a gente desenhe mais rápido. Então, ó, esse tracinho já apareceu do outro lado. A simetria ajuda a facilitar o desenho. Eu vou fazer aqui um pequeno U e vou subir um pouquinho a minha linha com um ângulo um pouco mais aberto, tá? Então, ó, eu abri o ângulo e agora eu vou subir mesmo, em linha reta. Parece um nariz de humano. No meio da minha última linha aqui, ó, nessa linha aqui no meio, eu vou puxar uma linha até lá em cima. Eu vou marcar onde eu quero finalizar essa linha e eu vou jogar a minha linha até lá em cima, ó. Quero finalizar ela aqui, então eu vou trazer esse traço daqui pra cá. Só que não vai ser uma linha reta, vai ser uma linha curva. Então a gente vai puxar, não encaixou direito. Eu vou virar minha folha para ficar mais fácil de riscar. Vai ter essa angulação aqui, a nossa linha, só que um pouco mais suave. Então, nessa angulação, a gente vai ligar um ponto ao outro. Essa é a parte de baixo do rosto da raposa. Aqui, na pontinha, a gente vai fazer como se fossem 3 pelos. Esses pelos, eles vão subir. Então, o primeiro vai ser um pouco mais embaixo. O segundo vai ser um pouco mais para cima. E o terceiro vai ser mais lá em cima, tá? Subir essa linha que a gente fez, né? Então, ele vai ter que subir a linha. Se é que vocês conseguiram me entender. Agora a gente vai conectar esse ponto aqui até aqui em cima para formar a cabeça. Vai ficar parecendo uma bola de futebol americano. Não se preocupa se ficar muito esquisito, depois a gente vai voltar aqui nesse formato. Agora eu vou abrir uma nova camada acima dessa que a gente está usando e nessa nova camada vou ligar a assistência de desenho também. Mesmo pincel. Agora a gente vai fazer a orelha. Eu vou marcar onde começa, ó, a orelha, ela vai ter mais ou menos esse tamanho. Eu vou marcar aqui na lateral onde ela começa e onde ela termina. E aí eu vou ter uma base, já vou saber, né, aonde terminar o meu traço. Vai ficar muito mais fácil. Eu vou subir e descer. Vou subir começando aqui e vou descer terminando onde eu marquei. Então, marquem onde começa e onde termina a orelha, que fica mais fácil de fazer. Agora, na mesma camada, eu vou fazer a parte de dentro da orelha da raposa, seguindo o traço que eu já tenho existente aqui. Eu vou fazer uma forma parecida, um pouco abaixo do que eu já tracei. Tentem seguir o traço que você fez primeiramente. E aqui embaixo, 3 pelos também. Seguindo aqui, ó, a base da cabeça, tá? Então, essa linha da cabeça vai servir de base pra gente. Aqui, essa linha que a gente fez aqui em cima da cabeça, né? Eu vou tirar um pouco da opacidade dessa camada para a gente conseguir fazer o topo. Vou tirar a opacidade, vai ficar mais fácil, tá? E agora a gente vai fazer o topo com o mesmo pincel. Vou traçar aqui. Opa, esqueci, peraí, vou abrir uma nova camada, desculpa. E nessa camada não tem assistência de desenho ligada. Com o mesmo pincel você vai fazer os pelos no topo da cabeça da raposa, se baseando nessa linha que a gente tirou a opacidade. Ó, tá vendo essa linha aqui? Então o pelinho sempre termina nessa linha. Começa numa orelha e finaliza na outra. Agora a gente tem essa linha aqui que é um problema, né? Ela não pode existir. Então a gente vai voltar aqui nessa camada, vai voltar a opacidade e vai apagar essa linha que a gente não precisa mais. A gente só tava usando ela de base. Então daqui até o início da orelha, desse início de orelha aqui, a gente vai apagar. E agora a gente ficou com o formato certinho da cabeça, com pelinhos, né? E a gente usou outra linha pra se basear nisso, tá vendo? Ó, essa camada aqui é da cabeça, dos pelos e das orelhas.
Agora a gente vai abrir uma nova camada. Nessa nova camada liga a assistência de desenho também, porque a gente vai fazer a parte interna aqui, os olhos e o focinho, tá? A gente vai começar pelo olho, e o olho ele não é uma forma redonda, tá? Ele é oval. Então a gente vai começar traçando a parte de baixo do olho. É uma forma bem longa, parece até um olho de ET. Então você vai traçar aí uma forma bem longa e vai completar ela de forma arredondada, mas não é um círculo perfeito, ó. Parece um olho de ET, um ET Grey, alongado e achatado. Pronto. E aqui na pontinha do nosso olho, a gente vai fazer como se fosse uma maquiagem de gatinho. Então a gente vai alongar essa linha aqui para baixo, vai fazer uma pontinha. E lá na outra extremidade, na outra ponta, vai fazer como se fosse o delineado de gatinho, né? O famoso delineado de gatinho. Então você vai fazer aí para dar uma alongada nessa forma. Agora a gente vai fazer o brilho desse olho, que vai ser um meio círculo bem aqui no topo e um círculo menorzinho na parte de baixo. E aí você pode preencher essa forma com a cor mesmo que você tá usando, preencher essa forma completamente. Pronto, agora a gente vai fazer o focinho. O focinho ele vai ficar dentro dessa forma que a gente fez, a primeira forma que a gente fez, bem aqui no centro. E ele vai ser uma forma como se fosse um triângulo arredondado. Assim, ficou muito tortinho, vou fazer de novo. Um triângulo assim, ó, um pouco arredondado, tá vendo? Que é um triângulo. Mas ele não tem aquela ponta. Pode preencher o focinho também. Pode ficar um preenchimento falhadinho mesmo, não tem problema, depois a gente vai pintar. Beleza, já tá com uma carinha, até parece que tá parecendo um guaxininzinho, mas é uma raposa. Abre uma nova camada, liga a assistência de desenho e a gente vai fazer aquela parte que fica aqui embaixo do pescoço da raposa, como se fosse o pelo, né? Tem um pelo no peito da raposa, a gente vai fazer essa parte. Puxa uma linha para baixo em forma de L, não termina, não leva essa linha muito longe. E bem no meio da finalização dessa linha, você vai puxar uma outra igual, sempre fazendo meio que uma curvinha. E na terceira você vai encontrar no meio ali, ó. Só não cruza assim como eu fiz, eu vou até fazer de novo, não cruza. E aí vai ficar uma pontinha de finalização. Beleza? Deu para entender? Então, tranquilo. Essa parte é o pelo no peito da raposa. Agora a gente vai fazer as patas. Abre uma nova camada, liga a assistência de desenho também, ainda com o mesmo pincel, com a mesma cor. A gente vai puxar uma linha no meio dessa segunda linha que a gente construiu no peito da raposa. Uma linha para baixo, inclinada um pouco para dentro. Tá vendo que ela fez tipo um V para dentro? É essa a inclinação da linha. Aqui você vai entrar um pouco e vai descer de novo. E agora você vai quase encostar na junção aqui, na nossa linha guia, né? Que tá no meio da tela. Você vai quase encostar, mas não vai encostar. Chegou bem pertinho, sobe com a sua linha. Sobe e entra um pouquinho. É a primeira patinha, vai até a metade do corpo da raposa. Tá vendo que são duas patinhas de frente? Aqui você pode fazer 3 linhas como se fossem a divisão dos dedinhos. E agora a gente vai fazer a pata de trás, que ela tá sentada olhando pra gente. A perna de trás, né, a patinha de trás, só aparece um pedaço. Então a gente vai fazer só um pedacinho dela, puxa essa linha até quase lá embaixo, entra um pouquinho com ela. E agora quando chegar perto dessa junção aqui, ó, você vai por trás e vai fazer a pata com 2 dedinhos. Deu pra entender? Ficou claro? Ó, ela tá olhando pra gente e a pata de trás é como se ela estivesse sentada. Agora eu vou abrir uma nova camada para fazer o rabo da raposa. Eu vou ligar a assistência de desenho porque eu vou fazer uma raposa com 7 caudas. Se você quiser fazer uma só, não liga a assistência de desenho e faz uma cauda só. Como eu vou fazer várias, então eu vou ligar a minha assistência de desenho, beleza? Então, beleza. Então, lembrando, se você for fazer apenas uma cauda no seu desenho, aqui nesse passo, se você fazer uma cauda só, não liga a assistência de desenho. Eu vou começar aqui a minha cauda, ela vai ser como uma grande folha, como se fosse uma folha de árvore mesmo. Não fica preocupado com essas partes que passarem, depois a gente apaga, tá em uma camada separada. E eu vou repetir esse processo da cauda por trás da raposa 3 vezes aqui em volta e uma vez bem no meio, na junção. E aí vão ficar 7 caudas na nossa raposa. Essa última cauda, desculpa, essa aqui de cima, ela tem que ficar maior, eu fiz muito pequena. Então, aumentei um pouco para ficar um pouco mais proporcional. Agora, com a borracha, eu vou apagar as partes que ficaram passando. A linha passou uma por cima da outra e cruzou. Tem uma aqui em cima e uma lá embaixo, perto do pescoço da raposa. E aí, com esses retoques finais, eu só vou precisar fazer a ponta de cada cauda. Na mesma camada ainda das caudas, eu vou fazer uma pontinha em todas as caudas, mais ou menos igual.
Pronto, e com a assistência de desenho ligada foi mais fácil, né, que só precisei fazer de um lado. Então, nossos traços estão prontos, ó, todos os nossos traços prontos. Eu vou desligar a guia de desenho, a gente não precisa mais dessa guia no meio da tela. E vou agrupar todas essas camadas de traço em um grupo só, né? Lógico, agrupar em um grupo só. Vou renomear aqui para traços. Opa, trações não, traços. E dentro desse grupo de traços, eu só preciso que o rabo, né, a camada que tem o rabo, ela fique por baixo de tudo. Mas lá pro final da pintura vocês vão entender o porquê, tá? Então eu vou jogar aqui a camada do rabo, né, que o traço do rabo, para baixo da cabeça, do corpo, né? Opa, acabei tirando do grupo, vou colocar de volta, ó. Para colocar, só segurar a camada em cima do grupo que já tá aqui dentro, beleza? Vou deletar a camada de rascunho, que não preciso mais. E vou abrir novas camadas abaixo do grupo de traços para fazer as cores, né? Para fazer a pintura, então abaixo dos traços. Vou pegar aqui minha cor laranja, já falei que vou deixar essa paleta para vocês, então vou deixar aqui de novo, né? Já deixei lá no começo, vou deixar agora também. E vou pegar o meu pincel de textura, vou até aumentar ele aqui no máximo, eu quero essa textura no meu desenho. Então eu vou pintar a minha raposa toda de laranja e essa vai ser a minha cor base. Então eu vou pintar tudo aqui, ó, porque eu quero essa textura na minha ilustração, tá vendo? Essa textura aqui. Se você quiser fazer uma pintura mais contida para eu ter que apagar menos coisa depois, pode ser também, ó. Faz mais em volta, né, no contorno aí que você tem e aí fica mais fácil de apagar depois. Eu quero essa textura na minha raposa. Feito essa pintura base aí, eu só preciso apagar os excessos. Pronto, com a minha cor base feita, todas as outras cores que eu vou colocar, eu vou abrir uma camada acima e vou fazer delas máscara de recorte. Vocês já vão entender o porquê, ó. Vou fazer uma máscara de recorte aqui, eu vou pegar a cor branca e eu vou pintar algumas partes que eu preciso de branco, né? Algumas partes que eu quero que seja branca, eu vou pintar de branco e vocês vão entender o que eu tô falando de cor base, ó. Opa, tá muito grande meu pincel. Vou pegar o monolinha, vou pintar com monolinha mesmo. E vou botar no tamanho razoável aqui e vou pintar as minhas partes brancas. E quando eu digo que ele preserva, ó, eu vou mostrar aqui, tá vendo essa textura? Ó, eu vou pintar de branco e vai preservar a textura. Então eu vou usar o laranja de base para as outras pinturas. Então vai ficar tudo com a textura preservada, beleza? Deu para entender? Então eu vou pintar aqui o brilho do olho e vou pintar todas as outras partes que eu quero que sejam brancas. Pronto, tá bem com carinha de raposa agora. O importante do branco é essa parte no rosto, tá? Ele dá uma característica bem de raposa. Outra camada, máscara de recorte. E agora eu vou pintar com essa cor aqui um pouco mais escura. Um marrom aqui, vou escolher esse marrom mesmo. Eu vou pintar o olho e o focinho. Essa parte que a gente pintou aqui falhado, eu vou completar com essa cor por baixo. Pronto, tudo pintadinho, ficou mais preenchido, ficou mais bonito. Agora a gente vai fazer uns detalhes aqui embaixo na patinha. Vou abrir uma nova camada, vou ligar a máscara de recorte e vou ligar também a assistência de desenho para ter que desenhar uma vez só. Vou escolher uma cor mais escura que o laranja, mas ainda assim um pouco laranja, ó. E vou fazer um detalhe aqui embaixo na pata. Vou aumentar meu pincel. Vou pintar uma pontinha de cada pata. Ó, vou pintar aqui e aqui. Tá vendo que a cor preserva a textura? Ele não pinta onde não tem tinta. A máscara de recorte faz isso. Agora a gente vai usar uma ferramenta nova. É esse dedinho aqui, chama Smudge Tool. Ele tá selecionado no pincel Stefan Kunis. Mas eu vou mudar para o monolinha. Você pode usar qualquer pincel nessa ferramenta. E a gente vai fazer esse movimento aqui para cima. E a gente vai borrar a nossa pintura.
você pode fazer esse movimento com o tamanho de pincel que você quiser, ó. Ele fica meio que parece um degradezinho borrado, ó. Vou aumentar o pincel só para vocês verem, porque eu não quero esse tamanho de pincel, mas pode ser feito com qualquer pincel e qualquer tamanho de pincel. Essa ferramenta é para simular como se fosse o nosso dedo passando, sabe esfuminho, quando você vai esfumar com o dedo? É a mesma coisa, se chama Smudge Tool. E ela faz esse efeito aí de como se fosse um degradê e fica parecendo o pelo da raposa. Fica bem bonitinho, né? Agora eu vou colocar algumas sombras no desenho. Vou abrir uma nova camada e vou jogar essa camada embaixo da camada da pintura branca. Então vou jogar ela lá para baixo. Ou melhor, não, desculpa, em cima da camada da pintura branca. E ela já fica automaticamente em máscara de recorte. Vou escolher a cor cinza e vou colocar sombra nas partes brancas. Por isso que essa camada tinha que ficar acima do branco. Então, vou colocar sombra em todas as minhas partes brancas para dar um pouco mais de volume para o desenho. E depois eu também vou adicionar um pouco de sombra nas partes laranjas. Então, eu vou abrir uma nova camada e vou adicionar sombra. Pronto, tá tudo com sombra, fica com um pouquinho mais de profundidade, mas agora vem o passo mais legal. Eu vou abrir uma nova camada abaixo da camada laranja e eu vou fazer um contorno, como aqueles contornos que eu faço de adesivo, que parece um adesivo, só que eu vou fazer um contorno um pouco diferente. Eu vou fazer a primeira etapa aqui e depois na segunda etapa vocês vão ver ele um pouquinho diferente, tá? Então eu vou começar manual mesmo, vou fazer aqui na mão, é porque é uma forma bem fácil de fazer. Pronto, foi bem rapidinho, eu vou preencher esse contorno com drop color e a textura vai saltar ainda mais aos olhos. Agora, lembra que eu separei a linha da cauda, vou abrir aqui meus traços, eu separei a linha da cauda lá embaixo de tudo, porque eu quero fazer um contorno por dentro. Então, na camada acima da cauda, eu já tenho uma camada aqui, eu vou fazer um contorno por dentro aqui da raposa, contornando apenas o corpo. Então, essa linha branca, ela tem que ficar em cima dos traços da cauda, por isso eu separei os traços da cauda lá embaixo de tudo. Nossa, ficou muito legal, eu nunca tinha feito esse contorno por dentro, acho que deu um destaque muito maior para a raposa. E agora eu vou abrir uma camada, vou até fechar aqui esse grupo de traços, eu vou abrir uma camada acima de tudo, eu vou pegar a mesma cor que eu fiz os meus traços, o mesmo pincel também aqui, o Savage, que eu tô usando bastante. E agora eu vou fazer um efeito que dá muito peso para o nosso desenho. Vou até conferir aqui, a minha linha tem que ser bem fininha, tá muito grossa, eu vou diminuir, bem fininha mesmo. E agora eu vou encher esse desenho de linhas duplas. Eu já ensinei a fazer em um outro desenho, eu vou deixar aqui no card. Esse efeito, ele dá muito peso pro desenho, fica muito legal. Se você não entende, assim, muito de sombra e luz, use esse efeito que vai ficar muito legal. Pronto, nossa, eu amo esse efeito, ele dá um peso absurdo para a ilustração. Vou pegar o meu contorno branco, ó, o contorno, vou duplicar e eu quero mudar para preto. Então eu venho na camada e clico em inverter, e aí ele inverte a cor. E aí de branco vai para preto. Vou diminuir a opacidade para 25%, não, 25 aqui, e vou jogar essa camada um pouquinho para baixo e para a direita, e aí vai fazer uma drop shadow e uma sombra. Vou abrir uma camada lá em cima de tudo. Vou pegar o meu pincel de assinatura de carimbo, já ensinei vocês a fazerem, vou deixar aqui no card também, e vou assinar a minha ilustração, bem aqui embaixo no pezinho da raposa. E é isso, pessoal, a minha ilustração tá pronta, eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender a desenhar essa raposa, eu adorei ensinar pra vocês. Se você gosta do meu conteúdo, gosta do meu trabalho, deixa um like aqui nesse vídeo, ajuda pra caramba na divulgação e se inscreve também no canal se você ainda não é inscrito. Já aproveita o final de semana e faz uma maratona. Até a próxima, pessoal. Tchau!